eu acho. Eu acho não, eu tenho certeza. A música sempre esteve na minha vida. Muito louco falar isso. É, eu sou batera, eu comecei a tocar batera com 15 anos de idade. Só que antes, bem antes disso, 14, 15 anos, eu na minha família nunca teve ninguém ligado diretamente à música, né? Eu não tenho pai, não conheci meu pai, enfim, mas eu tenho um irmão mais velho. E ele sempre foi do samba. E aí ele tocava repique de mão e eu achava aquilo muito louco, mas ok, um repique de mão, fazia, né, papapá lá, achava normal, não achava nada demais. E na escola, olha que doideira, né? Novinho, na escola eu tocava trompete numa fanfarra, que também não tem nada a ver com batera. É. E aí, tô contando tudo isso pra chegar na batera, tá? Aham. E aí, minha irmã na época namorava com um cara que ele tocava cavaquinho no grupo do meu irmão, grupo de samba do meu irmão. E aquilo eu achava muito louco. Eu achava o repique ok, mas o cavaco eu achava Da hora. sensacional. Falava, caramba, que da hora, né? E aí eu ficava enchendo o saco dele pra ele me ensinar, só que ele não me ensinava nada, só que ele deixava o cavaco comigo. Pegava minha irmã, né? Deixava o cavaco lá pra eu ir treinando. E eu não manjava nada de nota, só que eu olhava o cara fazer as paradas lá, as Imitava, posições, né? e aí eu tentava fazer, e aí saía um som ou outro. Você perguntar pra mim se eu sei alguma nota, nada. Trompete eu ainda sabia, não sei mais, mas eu sabia. Mas no cavaquinho eu sabia as posições e ficava fazendo alguma coisa lá, mas nunca foi estudar mesmo, né, tal, só achava legal. E sempre gostei, gostava de samba, gosto de tudo, né, gosto de música. E aí, beleza, passados anos, tal, um amigo meu da escola me chamou pra ir na igreja, né? Eu sou de uma família católica, minha mãe, falecida já, toda a minha família, meus tios, tias, sempre foram pra igreja, sempre foram da igreja católica. E quando eu era pequeno eu ia, né? Uma missa ou outra eu acabava indo por conta. Não ia com a minha mãe, não ia com ninguém, eu ia. Sempre gostei, né? Sempre tive ligado, assim. E aí esse meu amigo estudava comigo, amigo de infância também, mora no mesmo condomínio que eu, inclusive, Fábio. Ele, não sei se ele estiver assistindo também, um abraço aí, Fabão. Ele me convidou pra ir na igreja, eu falei, putz, igreja de crente, cara. E aí, quando você é pivete, né, mó barato isso, né? Tinha 14 anos. Eu andava de skate e tal, era meio maloqueirinho, assim. Aí eu passava na frente das igrejas de crente, cara, e eu ficava jogando morteiro dentro da igreja. Era uma coisa de gente maluca, né? Muito doido. Eu jogava mesmo. Umas bombinhas, eu era meio atentado quando eu era novinho. E aí, e aí ele me convidava, falava, pô, Fábio, igreja de crente, meu. Eu tinha 14 anos. Não, ele, não, vamos. Ele me convidou, insistiu mesmo. Aí eu falei, vamos. E aí, muito legal isso, cara. Fui na igreja com o cara, primeira vez. Assim que eu entrei, primeira coisa que me chamou a atenção, a música. Caramba. E aí, isso foi na década de 90, né? Eu falei que eu tenho 42 anos, sou tio já, tiozão mesmo. Era muito maluco porque eu entrei e tinha um batera tocando, nem tocava bateria, nem me ligava em nada assim de instrumento, né? Não tive contato direto com nenhum desses instrumentos. Eu tive contato com trompete, com cavaquinho e repique. E aí eu entrei e tinha um batera tocando, um japonês, cabeludo. Meu, década de 90. Igreja cristã, evangélica. Um batera cabeludo tocando. E rodava a baqueta, jogava pro alto. Eu falava, uau, que é isso, né? E eu fiquei vidrado naquilo. Me chamou muita atenção. E aí eu falei pra esse meu amigo, falei, eu vou começar a vir com você aí. Gostei. E aí eu comecei a ir. E aí passado alguns meses tal, comecei a prestar mais atenção naquele cara tal. E aí eu comecei a ir, quando chegava a banda chegava mais cedo pra ensaiar, eu ia pra ficar olhando. E aí eu comecei como eu fazia com o meu ex-cunhado, de imitar, eu comecei a imitar o japonês nas pernas. Então tudo que ele fazia na bateria eu tentava fazer na perna. Aí, passado um tempo, um belo dia, na igreja tinha um estúdio lá embaixo. Eu tava lá com a molecada lá, eu vi a porta do estúdio aberta, falei, é minha chance. Tinha ninguém. Entrei no estúdio, tinha uma batera lá, com um prato de condução e 2 baquetas quebradas. Aí eu olhei pra um lado, olhei pro outro, não tinha ninguém, eu sentei e comecei a tocar. Comecei a bater, né? E aí saiu um ritmo. Falei, opa, peraí. Acho que eu levo jeito. Peraí. Aí comecei a tocar um ritmo nada a ver lá. Era um chá com pão, né? Tum, tum, tá, tum. E aí nessa hora apareceu o Rick de Gílio, que era o cara da Cusme, o líder da Cusme, né? Ele entrou assim, porque ele que era o dono do estúdio, inclusive, né? Ele falou, o que você tá fazendo aí, cara, tal.
Falei, ô, desculpa, tá? Ele falou, não, você já toca? Eu falei, não. Não toco. Ele, não, você não toca? Eu falei, não, nunca toquei na vida. Primeira vez que eu sento aqui. Ele, pô, cara, eu vou arrumar uma banda pra você tocar. Aquilo, né? Falei, uau. Só que não arrumou nada. Conversa. Depois de anos fui tocar com o cara, mas... Aí eu falei, pô, que legal, né? Aí eu comecei a me envolver na igreja. E aí participava dos juvenis, né? E o juvenis sempre tinha lá, uma vez a cada 3, 4 meses, a chance de tocar uma música na hora do louvor, tal. E aí ia todo empolgado, e tocava. Aí toquei no juvenis, toquei no coral da igreja, e aí você vai aprimorando. E aí, isso passado um ano, eu colei no Japa, né? Ele já tinha virado meu amigo, o Takeu. Já tinha virado meu amigo. Falei, meu, preciso de aula, preciso de aula, preciso de aula. Cara chato, era muito chato, cara insistente. Quero fazer aula, quero fazer aula. E ele não conseguia dar aula porque quando ele tinha folga, ele era dono de uma rotisserie, né? Ele é japonês, essas paradas, tudo de japonês aí. E quando ele tinha folga, era bem quando ele tinha escala na igreja pra tocar. E ele falava, Fê, não tenho tempo, cara. Até que um dia, sei lá, se ele fez um acordo com os pais, sei lá o que aconteceu, ele me chamou e falou, cara, eu vou ter uma vez por semana livre, se você quiser. Ele, ó, não vou dar aula pra ninguém, mas se você quiser, eu falei, nossa, óbvio que eu quero. E aí eu estudei com ele um ano, cara. Eu suguei tudo que eu podia. E o mais maluco é que eu estudava e eu não tinha instrumento. Eu estudava com ele e aí quando dava eu ia pra igreja, estudava. Ou então eu estudava durante a semana na perna, o que ele me passava. E aí passou um ano, ele chegou em mim e falou, Fê, não tem mais nada pra te passar. Tipo, o que eu podia passar pra você, eu te passei. E aí aconteceu uma parada muito, muito de Deus mesmo, assim. Isso aí, não tenho dúvida nenhuma, né? Tinha um brother na igreja lá, o Gilberto, até mandei o link pra ele. Eu espero de verdade que ele esteja assistindo. Se não tiver, não tem problema, depois eu vou mandar pra ele assistir posterior. Que ele chegou em mim, ele era líder do louvor também, né? De uma banda lá, né? Ele chegou em mim e falou assim, ô Fernando, tudo bem e tal? Cara, você não quer fazer aula? Eu estranhei, né, ele falar isso pra mim, né? O cara cantava, como você quer fazer aula? Falei, eu já fazia, tava fazendo até então aula com o Takeu aí, né? Ele falou, não, você não quer fazer aula com um cara profissional, um professor profissional mesmo? E na época eu trabalhava já, só ganhava um salarinho, aquele contadinho, né, mano? Pra você fazer o pouco que dava ali. Falei, ó, querer a gente até quer, né? Mas tem dinheiro. Ele falou, não tô te perguntando se você quer, se tem dinheiro ou não tem. Quero saber se você quer estudar como profissional. Se você quiser, eu vou bancar pra você a aula. Caramba. Só que aí é o seguinte, eu vou bancar a aula pra você e você vai tocar comigo. E pra mim aquilo foi fantástico, porque eu não tocava com ninguém. Eu tocava nas oportunidades que eu tinha de tocar na igreja, né? Falei, putz, Gilberto, claro que eu quero. Aí ele falou, então você vai procurar um professor profissional, vai me falar, preço, tudo, acabou, vai estudar com ele. Falei, nossa, agora. Aí conversei com o Takeu na época, falei, esse meu antigo professor, né? Falei, cara, o Gilberto fez isso, isso, isso. Falou, meu, tem um cara que é embaçado, era o Fuca, né, na época, Fuca Gomes. Falou, cara, esse cara vale a pena, só que é caro. Ele falou que não importava, vambora, vamos atrás dele. Aí eu fui atrás do Fuca e tal, expliquei pra ele, falou, não, vamos estudar. Aí estudei com o Fuca, com ele, com o Gilberto me patrocinando, eu acho que eu fiquei 2 anos. E aí ele, né, óbvio, né, meu, na época era muita grana. Tipo, década de 90, se eu não me engano, de verdade, assim, eu acho que por mês dava, sei lá, uns 200, 300 pau na época, era muita grana, né, velho? Até hoje, né, pagar 300 pau de aula porque a aula é luxo, né? Sim. A aula é luxo. E aí ele chegou em mim e falou, Fê, eu vou casar, cara, e agora é por sua conta, se você quiser continuar a aula, você vai ter que segurar a onda, senão... Aí eu conseguia, né? Eu falei, não vou desistir. E aí eu tava tocando com ele já, e é muito maluco, assim, nesse meio tempo, o Takeu tava pra sair do Brasil, a Cusme tinha acabado de lançar o primeiro CD deles, o Fiel a Mim, Takeu que gravou e tal, e ele tava saindo do Brasil, ele ia pro Japão, porque eles quebraram aqui e falaram, meu, não tem mais nada a fazer no Brasil, vou embora. E aí eu gostava muito da Cusme, eu sabia tocar as músicas de trás pra frente do CD, eu acompanhava muito os caras. E aí o Takeu falou, cara, eu vou embora do Brasil e a gente não vai ter... E eles não vão ter outro batera, até que eles arrumem. Se você quiser, eu converso com o Rick. E aí você fica me cobrindo até eles arrumarem um baterista.
E aí ele conversou com o Ricardo e tal, e na época o Ricardo não queria muito que eu tocasse, porque ele não gostava muito do meu estilo. Ele não gostava muito do meu estilo e tal, né? Eu era aquele menino afobado, né? Queria colocar tudo que aprendia nas músicas, coisa... A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Coisa boba. Imaturidade, né? Total. E aí ele falou assim, aí o Rick falou assim, ó, enquanto eu não arrumar outro batera, Demorou. vai fazendo aí e tal. Aí ele começou a fazer um monte de audição, um monte. Só que nesse meio tempo eu comecei a me entrosar com a banda. Então, você começa a tocar sempre com o mesmo time, você vai se entrosando. Por mais que você não toque muito, os caras tocam pra caramba, vão te dando um toque aqui, um ali, te limando, o negócio ficou redondinho. E aí eu acho, né, ele nunca me falou isso, mas eu tenho certeza que foi o que aconteceu. Ele fez as audições e não deu em nada e eu fiquei com os caras. E aí a gente ficou junto, sei lá, mais de 10 anos. Que eu fui, voltei. E aí eu toquei durante muitos anos com o Rick, né? Era Cusme, depois foi Rick de Gílio. E foi algo que me abriu as portas pra música, assim, né, cara? Porque quando você estuda batera, quando você estuda qualquer instrumento, na verdade, tem um professor lá que tá te direcionando, né? Tá te abrindo a mente pra música. Só que não depende dele, né? Vai depender de você. Vai depender do conhecimento que ele tem, ele vai te passar. Claro que se ele for um cara que tiver uma boa didática pra te ensinar, mas vai depender totalmente do aluno. Sim. Então eu estudei muita coisa legal com o Fuca e com o Takeo, mas o que foi escola pra mim mesmo foi a Cusme. Foi a estrada, né? Ir pra rua e ver outros músicos. Então você via todo tipo de músico, né? Você via músico muito bom, assim, na época. Você falava, caramba, meu, olha como esses caras tocam e tal. E você via músico muito ruim. Então você começava a pegar coisas no ar, né? Pô, isso é legal de estudar, isso é legal de pôr na música, tal. E amizades, né? Se você for um cara que vai e toca e não quer nada com nada, você se lasca, na verdade. Então eu sempre fui um cara que eu chegava e tentava me aproximar dos outros músicos. E nessa caminhada eu fiz amizade com milhares de bateras.